Quando a gente fala de representatividade, o ponto antes de pensar em representatividade é falar de representação, né? Antes de qualquer coisa, a gente tem que entender como que os processos de representação se dão. Nos videogames, eles não diferem muito de qualquer outra mídia, seja no cinema ou mesmo na literatura, né? A textualidade é que vai ser diferente. No videogame, a gente tem a diferença principal, que é a interação, né? Então, o usuário, o jogador ou a jogadora, ele vai estar interagindo com aquele universo ali. Então, essa é a diferença principal. Você pode fazer qualquer coisa. Ir para qualquer lugar. Como o planeta Férias. Surfar uma onda gigante de 18 metros no Havaí. Descer as pirâmides esquiando. Pode escalar o Monte Everest com o Batman. Então, quando a gente tem essas representações dentro do jogo, as interações vão ser fundamentais dentro disso, né? Muitas vezes, quando as pessoas ouvem falar ou perguntam sobre representatividade, elas pensam nas representatividades não tradicionais, né? Então, mulher, pessoas LGBT. Só que quando a gente pensa em representatividade, a gente está pensando em qualquer identidade, né? Então vamos completar a lista. Tanto de homem quanto de mulher, homens não heterossexuais, mulheres não heterossexuais e as pessoas de cor, né? Então, a representatividade, ela deveria contemplar, de alguma forma, todas essas identidades. Então, sim, é um desenvolvimento que a gente precisa contemplar de alguma forma, né? Não focalizar em só algum desses elementos, mas contemplar uma variedade deles. Então, pensar em representatividade é pensar como mulheres são representadas, então mulheres hétero, mulheres lésbicas, mulheres negras, mulheres indígenas, como que isso se dá? A mesma coisa daí para a gente pensar em homens, né? Então, a representação que eu tenho ali é de que tipo de masculinidade? Como que essa masculinidade aparece, né? Então, a gente tem muitas vezes reforços, né, de como essas representações se dão, e daí a representatividade está ligada nisso, né? Então, a representação é como aquele modelo nos é apresentado. E a representatividade dialoga muito mais com as identidades e como isso significa e como os papéis daí são desenvolvidos nessa representação. Não chora, não chora, não chora, não chora, não chora. Então, pensar nesses dois pontos, representação e representatividade, é tentar encontrar o diálogo que seria o mais adequado para que a representação que está sendo proposta, de fato, seja representativa. Pontos fortes, zoólogo e escudeiro. Odeio esse jogo. Fraqueza, bolo. Bolo é minha fraqueza. Além de velocidade e força. Força é a minha fraqueza. Aí, eu posso... Perguntinha. Como é que a força é a minha fraqueza? E daí, quando a gente entende essa relação necessária, a gente entende que as identidades, elas deveriam caminhar para um ponto em que os estereótipos foram deixados de lado, os papéis não normativos, então, também foram deixados de lado. E a proposta que se coloca... E daí, às vezes, pode parecer isso como um discurso pró-cota, né? Então, temos que representar porque é necessário como cota. Não é esse o sentido, né? A gente precisa representar outras identidades justamente porque existem outras identidades, né? Então, o foco não pode ser no homem branco, heterossexual, forte, musculoso, que consegue desempenhar qualquer função. Qualquer pessoa dentro de uma fantasia, de uma ficção, pode desempenhar qualquer função. O quê? Uau! O que é esse troço? Pontos fortes: destemido, escalada, velocidade, bumerangue e intensidade ardente. E a sua identidade, seja ela em termos de gênero, ou de religião, ou de sexualidade, não deveria ser um problema para daí ela ocupar essa função. Então, a representatividade, quando ela é apenas numérica, ela pode também ter o seu valor, né, no sentido de que a gente tem uma personagem negra, uma personagem mulher, enfim, uma personagem lésbica, mas a gente também precisa pensar em como essa representação ela dialoga com as necessidades políticas. E daí é importante pensar a representatividade
como uma questão política, né? Essa identidade que significa coisas, que tenta mostrar as particularidades dessas identidades ali representadas.